Olá, pertencentes! Bom dia, boa tarde para quem já almoçou. E estamos aqui novamente para mais uma conversa consciente e hoje com um tema bem bacana que eu gosto bastante, que é tirando as máscaras, e a gente vai falar sobre ego, sobre máscara, sobre personalidade. E aí, você acha que isso tem a ver com autoconhecimento? Já compreende um pouco da sua personalidade, de quem você é nesse mundo, nas suas relações? Então a gente vai trabalhar mais sobre esse tema, vamos aprofundar aqui um pouquinho sobre o que é o ego, qual é a função dele na nossa vida e sobre como a gente pode trabalhar melhor com ele, né, com as nossas máscaras, inclusive, do que a gente não saber o que está acontecendo e ser pega de surpresa. Então, vamos tentar falar um pouquinho, trazer, né, algumas questões aqui, algumas questões do dia a dia para que a gente entenda como que funciona e assim a gente pode melhorar aí a nossa vida a partir da compreensão, da consciência de quem nós somos. Oi, gente. Rafa aqui falando. Hoje eu consegui participar da live, estou aqui firme e forte. Daqui a pouco o Moraes entra aí com a gente também. E hoje, então, a Carol falou, né? A gente vai falar desse tema, né? Sobre máscaras, ego. Então, assim, muitas vezes a gente ouve falar, né? De ego. Ouve falar alguns termos, né, Carol? Tipo, muito genéricos, né? Então, hoje a gente vai explicar um pouco o que é esse ego que as pessoas tanto falam, né? A gente costuma ouvir a frase assim, nossa, fulano tá cheio de ego. É o puro ego, ou egoísmo, né? Então a gente vai, eu gosto de falar das palavras, né, também, que elas nos ilustram, né, assim, que a gente tá, que precisa melhorar, que precisa fazer. Então é sobre isso. Vamos ver aí. Carol vai falar também um pouco da visão da psicologia também, né? Tem várias coisas para a gente olhar sobre esse tema, né? Várias mesmo. É importante a gente entender as definições, né? Então, existem definições na filosofia, existem definições na psicologia e também existem definições e conceitos criados pelo senso comum. Então a gente precisa determinar aí e saber um pouquinho o que é o que, para a gente também não errar e misturar as coisas, né? Então às vezes a gente acha que é uma coisa e não é, ou como a Rafa falou, né? A pessoa é isso, a pessoa é aquilo, é o ego, é o egoísmo, né? Então já desde o início a gente fala aqui, observar sem julgar. Então para quem que eu tô falando? E primeiro, para quem que eu falo? Para mim mesma. Né? Sempre eu vou voltar e vou compreender o mundo e o que acontece internamente comigo para que eu reconheça, né, a minha vida, a minha estrutura psíquica, né? Por que a gente vai falar de estrutura psíquica? Porque dentro de uma das áreas da psicologia, o ego faz parte de uma estrutura psíquica. Então, para Freud, lá na psicanálise, a estrutura psíquica ela se dividia em 3 partes, né? Tinha o id, o ego e o superego. Então, aqui já existe um conceito, e esse conceito ele é específico da psicanálise, né? Moraes está entrando aqui, vamos aceitar aqui o pedido para ele também ir conversando. E a gente entender essa estrutura psíquica a partir da psicanálise, vou entender. Olá, bom dia, boa tarde. Olá! Pode ir falando aí, depois daqui a pouco eu falo que eu estou aqui dentro da comunidade terapêutica, né? Então aí você continua, que eu achei interessante, né? Essa sua fala. Psicanálise, ela tem essa ideologia, né? Não é ideologia, esse conceito
né? E nós temos vários conceitos, na verdade, sobre esse assunto, né? Tem da psicanálise, da psicologia, nós temos da filosofia, nós temos também da astrologia kármica, que também tem esse conceito, e nós vamos falar sobre isso um pouquinho, mas pode continuar aí que eu vou falar daqui um pouco. Eu estou aqui me ajeitando, que eu tenho que entrar na sala aqui. É isso, né? Então é isso que a gente começou já a trazer aqui, que é a questão de identificar conceitos e saber que esses conceitos também mudam diferente de cada área que você está olhando. Então, se eu estou a olhar com a perspectiva da psicanálise, o ego ele vai ser, né, uma construção da personalidade do indivíduo, né? Que eu, como eu falei, que tem essas três partes da psique, id, ego e superego. Se eu olhar para a questão do existencialismo, da filosofia, né, existencial e da psicologia existencial, o ego ele vai ser também uma parte, mas ele vai ser olhado mais como uma ferramenta, tá? Ele é uma ferramenta para a gente acessar a materialidade, a realidade como está posta, e aí eu construir relações dentro dessa realidade, e com isso eu também faço o quê? Eu continuo na minha construção de existência, né? De ser existente. Então, cada área ele vai trazer alguma coisa sobre isso. Tem também dentro das filosofias, o budismo fala também sobre o ego, né? E aí ele vem falando sobre algo mais específico, que é essa parte que cria mais as ilusões, né? Que é uma parte do ser humano que ele vai sonhos, ilusões, é onde está também as formas das ignorâncias, né? Onde habita a ignorância. Então, assim, cada parte, cada perspectiva vai trazer alguma coisa referente a esse tema, que é bastante complexo, tá? A gente vai tentar aqui destrinchar um pouquinho o assunto, mas ele é um assunto complexo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar simplificar, tá? Porque eu tô aqui, né? A gente não tá aqui falando com profissionais, eu compreendo que as pessoas aqui elas são leigas no assunto e que a gente vai tentar trazer também para a prática, no dia a dia. O que isso funciona no meu dia a dia, né? Como que uma estrutura psíquica vai influenciar nas minhas escolhas diárias, né? Então, a gente vai trazer mais essa perspectiva prática do que é isso, né? Então, vamos aqui. Eu falei um pouquinho de conceitos, mas o que a gente quer é o que esse conceito me influencia na prática, tá bom? Então, essa parte, essa estrutura que a gente fala assim, se o ego ele é uma ferramenta da realidade, o porquê que a gente fala que às vezes o ego é algo ruim, né? Principalmente na visão leiga e em algumas filosofias também trazem que a gente tem que, por exemplo, matar o ego. Então, vamos entender por que a gente fala isso. A gente fala isso porque eu esqueço que é uma ferramenta. Inclusive, o meu próprio ego faz com que eu entenda que ele não é uma ferramenta, que ele é a base central do meu edifício, da minha psique. Que ele sou e que se ele deixar de existir, eu morro. Já sentiram assim dentro da vida, inclusive quem tem também crises de ansiedade, ou quem já viveu alguma coisa assim, mas dentro de uma crise, sente essa questão de parece que eu vou morrer se isso acabar. Ou se eu mudar isso de lugar, a sensação é de morte. Por que isso acontece? Isso acontece justamente porque o ego está ali vivenciado sem ser pela consciência.
ele está vivenciando no inconsciente como algo fundamental na minha psique. E vamos lembrar, ele é ferramenta da minha psique. Então, ele é útil, mas não é fundamental. Ok? Só para a gente diferenciar. Não é sempre. Então, assim, a gente falou já sobre a centelha divina em outros momentos, né? Ela. É sempre bom voltar a falar da centelha divina, né? E, assim, tem uma coisa que eu gosto muito de diferenciar aí, que é a gente pensar nos antigamente, lá na Idade Média, tinha um castelo, e nesse castelo as pessoas tinham as suas funções, né? Então, assim, o ego, em algumas leituras, sabe, que ele era o bufão, né? Ele era aquele palhaço que estava lá, o bobo da corte, né? Mas também, às vezes, o ego pode ser um general, pode ser alguém que tem até um cargo de liderança da MF, alguma coisa assim. Mas o importante é que ele não é o rei. E muitas pessoas, muitos de nós, mantêm o rei lá na masmorra. Os outros personagens que ficam comandando e decidindo, né, tomando suas decisões. Então, decisões profundas, você não pode deixar o ego tomar conta. Ele não sabe tomar essas decisões. Ele toma decisões na raiva, no que, igual a Carol falou, às vezes os nossos defeitos estão ali. Usa, né? Pura sabedoria. Por isso que as pessoas do Oriente fazem aquele gesto, né? Namastê. Quer dizer, a minha essência saúda a sua, porque todos nós temos essa parte subordinada. Aí você fala, mas tem um cara lá, não sei aonde, que ele não tem isso aí. Tem nada de bom. Não, não é assim. A ideia é que as pessoas prejudicam, né? O ego costuma trabalhar com julgar, com comparar. Se você é uma pessoa que tudo você compara, as suas coisas com as dos outros, nossa, mas fulano é assim, eu sou assado, mas Maria é assim, João é assado. Se você isso é coisa, não é coisa da sua essência. Sim, cada um ela é única. Como que eu vou comparar? Não tem como comparar isso. Então a gente tem que fazer o trabalho, ele tem que ser sair do lugar lá do rei, ir buscar da sala, né? Ir lá buscar o rei lá na masmorra, ou aonde quer que ele esteja dentro do seu processo, e voltar com esse rei para o lugar dele de direito, que é no trono, que é decidindo as coisas. Então, as suas decisões você vai tomar a partir desse lugar, da sua essência. Todos nós podemos acessar isso, tá? Então, se você está muito na dúvida, se você está sofrendo com várias situações na sua vida, você pode e deve aprender a se conectar com a força, né? E aí, basicamente, mas a gente tem um curso para isso, só para isso, né? Basicamente, então, você pode primeiro fazer uma respiração, parar um pouco tudo que você está fazendo e tomar essa respiração. Por quê? Fisiologicamente, o seu cérebro vai receber mais oxigênio, o que isso já vai ajudar, né? Então, a gente não está falando uma coisa aqui, ai, respira, que vai dar tudo certo. Não é tão simples assim, mas ajuda, mas é uma ferramenta boa, né? Se estica um pouco, né? Mude de posição, né? Saia, vá perto de plantas, né? Dos animais, olhe o céu, né? Existem estudos da neurociência que falam que quando a gente olha para cima, olhar para cima já nos conecta lá com as conexões mesmo cerebrais e que isso já ajuda o seu corpo. Então, você olhar para o
azul do céu, não sei o que tem a cor azul, mas a cor azul, ela sim te leva para um lugar de mais calma, de mais conexão. Então, você faz esses processos. Olha que coisa simples. Primeiro você precisa dar uma pausa em tudo. Você fala, ó, o negócio está pegando fogo. Você fala, gente, ó, tá pegando fogo. Tem gente que fuma, né? Que só fala assim, não, vou fumar, vou sair para fumar. É como se fosse isso, eu vou sair para fumar, só que não é para fumar, é para olhar o céu, é para respirar mesmo. Então você faz esse momento, respira, e aí você pergunta para a sua alma mesmo, para a sua essência, o que eu faço agora? E aí você fica isso para poder ouvir, porque não adianta, a gente fica com muita conversa mental. E aí não tem como falar para vocês sobre isso e não falar de meditação. Né? Você precisa aprender a meditar e é uma coisa que todo mundo tinha que fazer sempre, ensinar as crianças a fazerem, fazer com elas. Fazer meditação em grupo é muito bom também. Então, tudo isso vai te trazer de volta esse rei, né? Essa imagem que a gente criou aqui para o lugar dele de decisões. Ele é o soberano, é ele que decide, né? E os outros vão ser funcionários. Então, um bom líder, um bom general, um bom bobo da corte, né? Ou os cortesãos vão com as suas funções lá no castelo, vão ter suas funções. Então, a gente não joga isso fora, né? A gente pega essas características e assimila elas na alma, né? Então, quando falar de viver sem máscaras, são os egos, né? São as máscaras, são os egos, né? São vários egos ao longo do tempo. E para exemplificar um pouquinho isso, nós vamos assim, uma criança quando nasce, né? E aí naquele período de criança, eu tenho um ego, né? O ego de ser criança. Naquele momento eu sou criança. E aí eu vou ter as atitudes de criança. Né? Vou ficar com birra, ou querer brincar muito, ou não ter noção de perigo. E aí eu tenho isso. Isso aí está me mostrando o que eu preciso ser no mundo. Né? E aí quando eu começo a seguir um pouquinho mais na frente, que eu vou para a fase da adolescência, onde a aborrecência vem com muita força, porque eu começo o meu ego, ou a minha máscara naquele momento, ele quer outras coisas, e tudo que tem já me aborrece, né? A família me aborrece, o que eu quero comer me aborrece, o que eu quero estudar me aborrece, o que eu não sei, gera uma confusão. Como a Carolina falou, né, na psicologia, Freud, Jung, Lacan, sempre colocaram que o id, ego, superego, né, esses três, mas não são só esses três, eu tenho vários egos, né, tenho várias formas de me apresentar ao mundo. Né, e dentro desse momento que eu estou criança, e depois eu passo para a adolescência, eu já começo a deixar de ser criança para ser adolescente. E aí já estou me preparando para ser adulto. Quando eu começo a ser adulto, eu tenho algumas outras responsabilidades ou algumas outras coisas que aparecem e eu preciso estar pronto para exercer essas responsabilidades. Focar mais no estudo, focar no trabalho, preciso de trabalho, preciso de cuidar de mim, preciso de uma roupa nova, preciso de alguma coisa. Então, começo a trazer essa outra personalidade que está exigindo de mim uma outra postura. E logo em seguida, vamos supor que eu começo a namorar, né? Então, se eu começo a namorar, etc., eu tenho uma outra postura, já é um outro ego, né? E aí eu me caso, aí eu tenho outra responsabilidade. Nessa outra responsabilidade eu tenho uma outra postura, é o outro ego. E aí eu tenho filhos, agora eu sou pai, eu sou mãe. Então agora eu tenho uma outra postura de lidar com a vida, de fazer a vida
seguir em frente. É outro ego. E agora o meu filho casa e tem filhos, agora eu sou neto, sou avô. Então agora eu tenho uma outra postura. E aí vocês veem que essas posturas todas, né, que nós estamos tendo, ela encaixa naquele momento, né, naquele momento que eu estou. Naquele momento que eu estou em volta ao mundo, a várias situações. Por isso, quando nós nascemos, nós somos influenciados por muitas coisas, pela família, a sociedade, pelas religiões e muitas coisas, e vou me moldando em função desse mundo que vai vindo. E aí por isso que a Carolina falou que o ego não é tão ruim nem é tão bom. O ego é o ego. Ele é bom porque muitas vezes eu precisei usá-lo, né? E isso vem numa inconsciência, ele toma a frente da minha personalidade, do meu ser interno, para poder precisar ser filho, adulto, jovem, pai, mãe, idoso. Eu preciso de todos esses egos para poder eu seguir nessa caminhada da minha existência. E aí nós precisamos fazer aquele exercício básico que nós sempre falamos, e nós vamos falar muito e explicar melhor ainda no nosso curso da Conexão Vida Plena, que é o exercício do observar, né, e o olhar. Porque quando eu não olho, o ego toma conta. Ele faz o que ele acha que é o correto, que é o certo, que é o que sempre faz. Ele toma conta. Quando eu observo, eu enxergo, eu escuto o que a minha essência quer dizer. E aí eu vou pela minha essência. Né? Quer dizer, eu vou por meu indivíduo que está aqui interno, que é a minha verdadeira, como se diz assim, a minha verdadeira essência, meu verdadeiro eu, né? Porque quando os filósofos e as religiões dizem que o ego é eu, sou eu mesmo, né? Sou eu que me mostro para o mundo. Mas eu tenho um eu interno que é o eu maior, que nós falamos algumas vezes. Essa essência eu preciso ouvir. Isso eu posso ouvir se eu me observo, se eu faço a meditação, se eu tenho um trabalho de olhar para mim, se eu conheço esses conceitos que a Carolina estava falando ali, se eu entendo isso, se eu coloco isso em prática na minha vida, se eu consigo colocar isso em prática na minha vida, eu estou utilizando mais o meu eu interno do que meus egos. E meu ego, nós vamos ter um exercício aí que nós vamos passar hoje, que é eu tentar olhar para minhas qualidades e para os meus defeitos. E todos os dois são egos, qualidades e defeitos. São egos. Então, a força que me impulsiona para viver. Né? E o meu interno que está aqui querendo que esses dois, né, façam aquilo que deve ser, os dons, qualidades que eu faça, e faça também aquilo que eu enxergue que eu não devo fazer, ou que eu faça, eu fiz em alguns momentos, que hoje, para mim, não acho mais importante. Quando eu não acho mais importante, não é a morte do ego, né? É eu entender que ele existe, entender que eu precisei, entender que em algum momento lá na frente eu preciso dele. Olhar para ele e para que ele seja utilizado no momento em que realmente eu preciso, não como ele quer que seja. Vai, Carolina. E aí a gente vai diferenciar aqui algumas coisas, né? Então, o Moraes falou aqui de alguns papéis. Então, dentro desses papéis, a gente tem um ego, tá? E por que a gente tem um ego? Esse ego, a gente aprende, a gente vem com ele desde a infância. E aí, lá na infância, ele é constituído e, dependendo de como é a nossa vivência infantil, a gente vai determinar algumas questões, alguns padrões específicos. Então, quando a gente fala de ego, a gente fala de uma ferramenta que ela tem padrões aprendidos na infância, ok? Por que eu estou falando isso? Porque dentro desses papéis que o Moraes falou, quando a gente vai construindo nossa vida, a gente vai passando por um ciclo da vida,
e cada ciclo vai trazendo um novo papel, como ele trouxe, né? Então, o jovem, o adulto, o pai, o avô, a mãe. Então, isso são os papéis que a gente vai construindo na vida. E aí a gente tem em todos esses papéis esse ego que foi constituído lá na infância, que trouxe padrões específicos para a gente vivenciar todos esses papéis. E é aí que é o pulo do gato. Quando eu compreendo os padrões que eu constituí, porque alguns deles estão lá no nosso mecanismo de defesa, e aí por isso que o ego é uma ótima ferramenta. Por quê? Porque existem algumas questões que o meu consciente ainda não consegue lidar, tá? O meu consciente, ele pode ainda trazer algumas questões, inclusive infantis, de traumas, que eu não consigo lidar. E aí, o que o meu ego fala para o meu inconsciente? Não traz isso à tona, não. Porque a gente aqui, na vida, aqui na realidade, lembra que eu falei? É uma ferramenta da materialidade da vida, é a realidade. Então, o ego vai falar para o inconsciente: não traz isso agora, não, porque aqui na materialidade da vida a gente não consegue lidar com isso. Então, o que é o ego? Que ferramenta é essa? A gente pode comparar também com uma faca, tá? Igual o Moraes falou, né? Então, existe o lado bom e o lado ruim. Quando o ser humano, né, aqui o homem, Homo erectus, construiu, teve a ideia, né, da pedra lascada, que foi construindo uma faca, o que a gente fez com isso? Nós evoluímos. Nós tivemos um pulo de evolução. Por quê? Porque é uma ferramenta muito útil para muitas coisas. Mas também a gente descobriu que é uma ferramenta que mata. Então, a gente tem essas duas habilidades dentro de uma ferramenta, da mesma ferramenta. Então, esses padrões que o ego constituiu, ele nos auxilia na defesa psíquica, mas ele também pode estar nos podando, nos fazendo permanecer sempre no padrão infantil. Lembra que ele foi construído lá na infância? Se eu viver a vida inteirinha todos esses papéis sem mudar esses padrões, eles continuam aqueles que eu construí lá na infância. A gente agora quer lidar com o quê? Com a vida adulta. E às vezes uma coisa não é compatível com a outra. Você vê esse tipo de adulto fazendo birra, né, Carol? Cheio de adulto fazendo birra. E muitas outras coisas, porque depende do padrão em que você está. Então, a gente estudou, uma época, o Enneagrama, por exemplo, tá? O Enneagrama, ele juntou a psicologia e a filosofia. Ele está dentro do humanismo, né? Que é uma das abordagens que a gente tem na psicologia, que é a abordagem Gestalt, que é da forma, né? E aí ele construiu um panorama com 9 padrões egóicos. Esses 9 padrões egóicos nos mostram: nossa, eu me constituí nesse padrão. Então, eu consigo olhar com consciência para aquilo que eu construí na infância, trazer para a minha mente adulta e amadurecer esse padrão. Eu não vou me livrar dele, porque ele está fazendo o quê? Ele ainda me ajuda, ele é ferramenta útil para a materialidade da vida. Então, eu vou amadurecer o padrão, eu não vou me livrar dele. Tá bacana? Vocês estão conseguindo vir com a gente aqui. Se vocês não conseguirem, tiver qualquer tipo de dúvida, tá aberto aqui o chat. Conversa com a gente, que aqui são conversas conscientes. Então, a gente também precisa de vocês para entender aí o que está acontecendo aí na cabecinha de vocês também, porque não é um tema fácil esse que a gente trouxe hoje. É um tema que ele é complexo. Por quê? Porque
nós trouxemos essa complexidade. O próprio ego trouxe essa complexidade. Para quê? Para que a gente não descubra ele tão fácil assim. E o ego, inclusive, ele pega aquilo que você aprende, ele usa para as coisas dele, né? Então, se você... Por isso que a gente tem pessoas que são altamente inteligentes e letradas, às vezes, mas não tem sabedoria. Então, o que que acontece? Por que que as pessoas... Tem muitas pessoas que têm um conhecimento vasto sobre muitas coisas, mas ela não tem sabedoria. Ela trabalhou uma parte só, que é o intelecto. E para você trabalhar com a essência, como a gente fala aqui, você precisa de algo mais, não é só a cabeça. E é por isso que o homem está assim, né? O homem vai à lua, tem 1000 tecnologias, a gente tem essa tecnologia aqui, né? O seu celular totalmente conectado, sem nenhum fio, nenhum tipo de fio, né? Você pega seu celular, você entra no elevador, você vai a não sei qual quilômetro abaixo, lá no subsolo, você volta, entra num carro, tá não sei quantos quilômetros por hora, e você continua numa chamada de vídeo ao vivo com a pessoa lá do outro lado do mundo. A gente não entende bem os mecanismos e nem precisa, a gente pega a ferramenta. Mas se você parar para pensar, olha só essa tecnologia, foi o homem que criou, né? A Carol falou lá da primeira tecnologia lá da pedra lascada. E aí eu vim aqui para essa tecnologia que a gente está usando aqui. E aí a gente fala, esse celular desse jeito que a gente está vendo aqui, essa internet, assim, ela só é possível graças a conceitos da física quântica também. E a quântica, ela fala que as coisas não estão num fio, não precisa estar ligado vendo essa ligação ali. A ligação existe de outras formas. Então, como é que uma mãe sente o filho lá longe, um acidente, ela tem uma intuição, ela sabe, filho faz isso, filha faz aquilo, né? Ou outras pessoas também. A gente pensa em alguém e a pessoa fala, liga para você e fala, nossa, eu estava pensando em você. Então, essas conexões, elas vão além. E é disso que a gente está falando aqui também, né? Pense fora dessa caixa das coisas que tem que ser daquele jeito, né? Tem que ser. Isso é coisa do ego. O ego, ele vê um monte de coisa e não aceita as coisas. E ele quer justificar. Se você vê uma pessoa, ou se você faz isso, preste atenção. Se você é uma pessoa que justifica muito, mas isso é porque isso, porque aquilo outro. Então, a gente tem aí, começou, né, na sociedade lá, tudo era Deus, né? Então, choveu é Deus. Não choveu, Deus mandou castigo, porque precisava dar chuva para aquilo. Aí aconteceu não sei o quê, tudo era uma coisa fora de mim, uma coisa mística. Aí o homem começou a falar assim, não, mas existem regras aqui, tem leis, então se você não se alimenta bem, você vai ter um dano no seu corpo. Se você não cuida do planeta, o planeta devolve aquilo ali para você. E assim por diante. Então a gente fala, não, são minhas próprias ações que me levam a determinados lugares. Não é uma coisa que caiu do céu aqui para mim, não. Então tudo isso eu vou conectando, vou prestando atenção. E aí o que faz? Ele quer justificar coisas que já foram provadas. A gente está agora vivendo, né? Se prova lá por A mais B que sempre que você fizer uma determinada coisa, o resultado vai ser aquele. E aí a pessoa, não, mas é porque. Então o ego faz isso com você. Você anda justificando muito as suas atitudes, as coisas que você faz. Qual é a verdade? O ego não tem a verdade, gente. O ego vibra lá naquelas ideias que a Carol falou, que você formou lá na infância. E o ego, ele está ligado nos mecanismos de defesa. Então, eu preciso me defender de alguma coisa.
A gente vê isso o tempo todo, vê em filme, vê nas pessoas, no nosso trabalho, na nossa casa. A gente faz isso também. E o ego, ele tem uma coisa muito interessante, que ele quer ser bom. Que a gente aprendeu lá na infância que a gente tem que ser bonzinho, que a gente tem que obedecer, né? Você vai ter uma experiência boa, né? Você vai ter um valor. Então, a gente quer ser sempre bonzinho. E aí, a gente faz o quê? Isso aqui que eu não faço muito bem, eu vou colocar aqui, ó, no canto, vou colocar para trás. E a gente acaba varrendo a sujeira para debaixo do tapete ou colocando tudo num baú. E a gente gasta muita energia tentando tampar aquele baú. A gente cria muros em volta desses baús. Então, as doenças, os problemas, as questões que aparecem na sua vida, elas são questões que você precisa olhar, encarar de frente. Mas a gente foi educado que tem que deixar lá embaixo, que eu não posso ser mais, eu não posso fazer isso, eu não posso demonstrar isso. E aí a gente justifica nossas piores coisas. Isso numa coisa simples como uma relação dentro da sua casa, até chegar a coisas imensas como uma guerra de um país contra o outro. Isso também né? Isso tudo é o que a gente está tentando trazer hoje para vocês aqui nessa live. Então, como que você vai fazer então? Você fala, tá bom, Rafa, entendi, Carol, entendi, Moraes, o que vocês estão falando aí para mim, mas o que eu faço agora com isso? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é você olhar para isso e dar um grande sim. Parar de negar que tem coisas que você pode ser o malzinho da história. Parar de falar que você não erro, não erro. Então a gente até fala, né? Não, eu erro aí, mas não sei quando, eu não sei por quê, não sei por quê, né? Então você só vai conseguir mudar isso quando você começar a abrir tirar esses muros, baús antigos. E para isso, às vezes, é bem doloroso. Só que você não precisa fazer isso sozinho. Para isso, você tem um terapeuta, para isso que você tem um psicólogo, para isso que você tem ferramentas, cursos, fazer pessoas para você fazer junto, né? Então você não precisa sofrer sozinho. E também, por favor, não faça isso de deixar tudo lá, porque isso vai te acarretar mais problema. Também, de você ficar falando coisas suas, inclusive defeitos seus, com o seu amigo, com o seu coleguinha. Por quê, gente? Porque nem sempre ele vai ter as ferramentas e a compreensão de acolher isso, e ele nem precisa, né? Porque é uma pessoa que está ali, inclusive, com os seus próprios problemas, né? Com o seu próprio ego também. Então, se eu não sei como te ajudar, o que eu vou fazer? Olha, ajudar, alguém possa te ajudar. Ou nem falo, não, eu não sei como te ajudar nesse sentido, então eu não posso fazer nada sobre isso, né? Então, assim, não fale sobre questões que são muito anteriores, que são coisas que você está aprendendo a melhorar em si, com pessoas públicas, tá? Isso pode ser mais prejudicial. E, Carol, você falar um pouco sobre o ego, ele junta com porque tem também, gente. Tem um ego que tá certinho. É a tomada e a tomada. Como a gente já falou aqui, né, muitas vezes. Então, nós somos seres sociais. E o ego, ele é essa personalidade que eu crio para viver realmente aqui, na materialidade. A materialidade nos diz que nós precisamos viver em sociedade, com o outro em relação.
para mim ver. Eu estou ainda nessa luta interna comigo. Eu não sei o que é isso. Entender. E existem alguns que a gente tem 60 mil de todos os dias. Tá? Então, ou é 60 mil, amanhã é mais 60 mil, depois é mais. Então, assim, isso faz com que o interno. Vai descansar que não tem reunião. Isso tudo está acontecendo dentro de mim. Quando eu estou com o outro também está acontecendo isso tudo dentro dele. Eu criei um padrão. Vamos trazer aqui alguns padrões que eu trouxe de um outro livro que eu estou lendo recentemente, que é Profecia Celestina, e que ele fala sobre alguns padrões, né? Então, eu tenho o padrão, por exemplo, que é o coitadinho de mim. Então, pro coitadinho de mim, o padrão dele, o ego dele é viver a vítima. Assim, ele consegue lidar com as relações dele e fazer novas relações, inclusive. Eu vou falar que isso é ruim. Lembra como a gente falou anteriormente? Não é ruim e nem é tão bom. Então, é uma ferramenta para viver aqui. Bom, neutra, tá? Então, isso é neutro. Por quê? Porque o coitadinho de mim, ele aprendeu que quando ele é vítima, ele consegue algum tipo de valorização. Quando ele não é vítima, ele, às vezes, pode passar até como invisível. E o nosso ego e a nossa psique, ela não consegue lidar com isso. A gente não consegue ser invisível. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Eu preciso do outro para, inclusive, me reconhecer. Então, é bem complexo tudo isso, mas a gente está simplificando aqui, tá bom? A partir do coitadinho de mim, quem que ele procura para ele continuar sendo coitadinho? Ele vai procurar um intimidador, que é aquele que aprendeu que ele é valorizado quando ele está na porrada, está na imposição, está na briga, está na agressividade. Então, a gente tem, inclusive na comunicação, isso é muito importante, porque a comunicação, ela transparece muitos padrões, né? Então, na comunicação, a gente tem uma comunicação passiva, a gente tem uma comunicação agressiva e a gente tem uma comunicação assertiva. Ok? Quando eu estou na assertiva, eu estou no caminho do meio. Eu consigo juntar passividade com agressividade e ter uma comunicação assertiva. Quando eu não consigo isso, eu vou para algum lado, para algum extremo. Ou eu sou passivo, como um coitadinho de mim, que recebe, ou eu sou agressivo, que impõe. Ok? Nesse sentido, é isso que a Rafa falou. Esses egos, eles vão fazer o quê? Se juntar. Por quê? Porque aí um alimenta o outro durante toda uma vida. É bem interessante isso que a gente coloca, aprende na infância, coloca para a vida e continua. E o que a gente está falando aqui e o que a escola Pertencer traz com esse assunto? É possível amadurecer essa ferramenta, sair desses padrões e conseguir viver relações mais saudáveis. Olha aí, através da compreensão do meu ego. Isso porque a Carol colocou só 2 aqui. Quando a Carol falou sobre Eneagrama, por exemplo, são 9 tipos de personalidade. Quando a gente psicologia, como o Moraes falou lá atrás, né? A gente tem 12 tipos principais.
E assim por diante, tem outras coisas, né? Tem outras formas de olhar, né? Na psicologia a gente tem a oral, né? Outros nomes e tal. Então, aqui a gente colocou esses dois tipos que se retroalimentam, são opostos complementares de alguma forma, só que tem vários outros, né? Várias outras formas de comunicar. Aí tem a postura, né? O coitadinho de mim, como é que ele é? Como é que é o rosto? Como é que é o corpo, o tipo físico mesmo, né? Também puxa para isso, né? Então você vai formando isso, o ser humano vai formando tipo uma coxa de retalho, né? E aí eu tenho essas características. Mas a gente não é e não tem aqui a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Não, a gente vem aqui nessa terra, a gente vem aqui e a gente veio para cá para mudar, para melhorar, para trabalhar essas questões em nós, né? Então, muitas vezes, isso já vem sendo repetido há muito tempo. Só que você pode ter mais consciência e falar, nossa, toda vez que alguém fala assim comigo, eu fico me colocando nesse papel de vítima. Ou então, toda vez eu fico querendo impor as minhas coisas que eu quero, tem que ser do meu jeito. Será que eu preciso ser? Tudo tem que ser do meu jeito? Né? Então, assim, não é que você vai falar assim, nossa, eu sou um ser horrível, eu tô me arrastando no chão para os outros pisar, ou então eu sou horrível, comando em todo mundo. Não é isso. É você colocar a mão na consciência. Lembra? A gente está aqui para isso. Tudo é consciência. Tudo é para a gente aumentar o campo de visão. O que é essa visão? É ver o que eu tenho, quem eu sou, o que eu trago. Né? Se eu tô muito coitadinho, se eu tô muito perguntador, se eu tô muito. Toda hora eu vou lá em alguém, toda hora eu tô indo na. Sabe? Distancio de tudo. Eu sou assim. Você já viu aquelas pessoas que você vai conversar com elas faz da egípcia, né? Que a gente fala as egípcias. Fica lá. Se isola, não responde. Você pergunta, a pessoa não responde. Ou quando você vai ver, a pessoa não está mais do seu lado, ela já se isolou em algum lugar. Isso também é um padrão egóico. E aí a gente tem essa diferença, né? Moraes, quer falar um pouquinho aí, que a gente está aqui cheio de conteúdo. O assunto é fundamental, é importantíssimo. Vocês não têm ideia de quanto o que a escola PDC traz, né? Esse autoconhecimento, esse autocuidado consigo próprio, é fundamental na nossa vida, né? Eu estou aqui, a Carol falou da assertividade, que significa eu estar no caminho do meio. O que significa isso? Eu entender os dois caminhos, entender esses dois lados. Eu tenho os egos que me puxam para o lado, eu tenho a minha essência que me puxa para o outro. Ou eu tenho duas coisas, positivas e negativas, que cada uma puxa para um lado. E eu estou no meio aqui, né? O Freud colocou lá aí de ego e superego, né? Tá lá o ego lá no meio, sem saber para onde vai, né? Sem saber o que escolhe. E aí eu lembrei que do agir e o reagir, né? O agir e o reagir é justamente esse impulso, e que quando ele se torna impulso, ele é uma reação. Eu sou vítima, eu só vou do lado da vítima. Se eu sou muito falador, eu reclamo demais, ele me puxa para isso. O ego me puxa para isso. Mas quando eu entendo que eu estou no caminho do meio, que eu posso agir, eu ter atitudes, eu aprender esse movimento, e aí a coisa fica muito mais fácil, eu gasto menos energia, eu gasto menos tempo, eu gero menos problemas, né? Não tem problemas vão sendo resolvidos como eles são, eles existem, são lá e estão lá e vão ser, e não tem como tirar ou não, mas eles serão passados por aquele momento. E aí eu me lembrei do espelho, né? Quando nós não conhecemos a nós, né? Então nós somos uma essência que nós precisou do ego para poder nos ter como um invólucro, e quando nós olhamos para o espelho nós vemos um retrato. A gente não sabe exatamente a minha essência, eu não consigo olhar para a minha essência.
Eu vejo um retrato, algo. E o espelho não me mostra eu verdadeiro, mostra um reflexo de mim. E quando eu olho para as pessoas, eu vejo um reflexo dela, né? Eu vejo o lado bom e o lado ruim. E muitas vezes eu esqueço de novo olhar para o espelho de novo e olhar meu bom e o ruim. Então eu preciso compreender como eu lido comigo mesmo, como eu lido com essas situações. Falamos do NA, do NA não, NA é outra coisa que aprende com tudo isso também, mas não é outra coisa. Aí falamos do Enneagrama, e a Rafaela falou do horóscopo lá, do astrologia, que eu gosto muito também. E nós vemos que meu signo é escorpião. Né? Todo mundo fala, já coloca aquelas características do escorpião, né? Mas acontece que esse é o meu signo, é o que eu nasci com ele, né? Ou naquele momento. Mas naquele momento também eu tive um outro signo que se chama ascendente, que esse que era o meu ego para eu conseguir viver no mundo. Só que também eu tenho mais, né, 10 signos ali que influenciam a mim, né, que me influencia de alguma maneira e que eu reajo em função dessas influências. E é isso que é importante eu tentar compreender. Em que momento da vida tal signo está influenciando o meu momento hoje? Que momento da vida eu tenho uma característica desse ou daquele outro? Então, o assunto ele é muito interessante e eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de autocuidado, eu preciso de autorresponsabilidade, eu preciso entender que eu preciso trabalhar muito a mim mesmo para que eu possa aprender a lidar com todos esses egos que são ferramentas minhas e que me faz estar presente nesse mundo. Isso aí. E a gente está aqui, né? E como minha tia colocou aqui, né? A vida é uma escola e é por isso que a gente está aqui colocando essa escola para a vida, que é para a gente viver melhor, né? Então, a missão da Pertencer é essa, né? Ser uma escola para a vida, para que a vida seja melhor vivida, que a gente viva mais momentos alegres do que só presos em dificuldades e problemas. Né? E a gente reconhece que através do autoconhecimento e desse treinamento que a gente vai fazendo com a mente, com o emocional, com o físico, né? A gente faz essa integralidade do ser. Quando eu me entendo como ser, como existência, eu consigo lidar melhor com tudo isso, né? Sim, aí quando eu me entendo como uma existência melhor, eu vou transbordar para as minhas relações, né? Então, aí tudo vai se modificando. Se eu amadureço o meu padrão egóico, as minhas relações vão mudar instantaneamente. Isso é fato, tá? Isso é vivenciado por nós três aqui. A gente já trabalhou muito isso. Todas essas teorias aqui que a gente colocou, todas essas pessoas que nós falamos aqui, todos eles, né, esses autores e a questão da psicologia, da filosofia, tudo isso a gente estudou, tá? A gente passou pelo processo para entender isso e trazer para vocês hoje aqui. A gente trouxe bem mastigadinho, mas ainda tem muito para ver, porque não dá para aprofundar aqui na live, né? Então, a gente trouxe aqui o que a gente consegue liberar de conteúdo para vocês. E a gente está aqui para isso. Por isso que toda terça-feira tem conversa consciente. Se você está aqui, já conversa com um amigo, com a vizinha, com algum familiar que precise dessas conversas e chama ele para a próxima terça-feira. Mês de março, estou preparando uns temas maravilhosos. Mês de março, mês da mulher, que eu adoro falar sobre esse tema, amo de paixão.
me construí, me tornei mulher, né? Porque aí a gente vai conversar sobre isso, como que é se tornar mulher e a gente não nascer mulher. Então a gente vai conversar sobre esse tema. E também fica ligado, por quê? Porque nesse mês de março eu vou abrir um workshop para mulheres, tá? E aí vai ser bem bacana, porque dentro do workshop a gente vai fazer exercício, a gente vai fazer vivência, a gente vai dançar junto. Então tá bem elaborado aí para a gente unir, né, o nosso feminino, trabalhar com o feminino para também viver vida melhor, tá? Então, prepara aí que vai vir coisa boa, viu? Esse mês aí tá bem recheado aí de coisas pra gente. Então se preparam também, porque em algum outro momento nós vamos ter o sagrado feminino também, ou o sagrado masculino também trabalhando, fazendo alguma coisa, para que essa harmonia, né, entre essas duas forças que faz com que a gente seja humano, né? Faz com que a gente seja gente, faz que nossas relações sejam poderosas, né? Tanto no positivo como no negativo. Nós trazemos essa linha do meio, ali na qual eu estou pronto para estar seguro de mim. Exatamente. Ó, e a gente vai falar sobre isso aqui também, viu? A gente vai falar sobre a sombra, a gente vai falar sobre muita coisa ainda esse mês. Mas se prepara para o workshop. Vou colocar aqui, vou estar sempre postando. Se liga também nos nossos stories, que eu também estou agora todo dia postando alguma coisa para vocês, trazendo algum conteúdo, trazendo alguma informação para o processo de autoconhecimento. Nós temos também o nosso grupo no WhatsApp, que é exclusivo e gratuito. Lá também tem todo dia alguma informação, alguma mensagem para o nosso processo de autoconhecimento. E quem quer se aprofundar, vem para o Conexão Vida Plena, que é a nossa jornada de autoconhecimento. E aí são 3 meses, 90 dias ali na labuta de lapidar aí esse ego, lapidar aí várias outras coisas, né? Feminino, masculino, lidar com a nossa ancestralidade, dignidade, coragem e por aí vai. Então, se você quer também ver o nosso curso, é só acessar o link aqui na nossa bio. Agradecemos pelo dia de hoje vocês estarem aqui desde o início com a gente e até a próxima. Não. Gratidão, gratidão, paz e luz.